Talvez você não acredite no sobrenatural, ou talvez até acredite, mas nunca presenciou nada de anormal acontecer de forma misteriosa. Bem, talvez você pode até morar em uma casa assombrada e presenciar fenômenos estranhos, mas eu desafio você a passar apenas uma noite em uma dessas casas assombradas, as quais citarei a seguir. 1. Amityville. Amityville é um dos lugares mais sinistros dos Estados Unidos, na verdade, o mais sinistro do planeta. Foi palco de um dos crimes mais brutais e sinistros da história, com um assassino que disse ter ouvido vozes para matar a própria família. Exatamente por isso, o lugar está à venda e ninguém quer comprar. E olha que o preço é uma pechincha. Não por acaso, Amityville entrou para a história por um caso sinistro. Ronald DeFeo Jr. matou o pai e os 4 irmãos e colocou a culpa na máfia, no fim de 1974. Mas não demorou muito para Ronald contar a verdade, que ele havia assassinado todo mundo. E segundo ele, Ronald começou a matar e não conseguia mais parar. Tudo porque ele ouviu vozes que mandavam assassinar toda a família. E o palco dessa história de terror está à venda por uma pechincha. São R$320 mil, um valor bem abaixo do mercado. E mesmo assim, todos passam longe da tal casa. Pois no histórico da casa tem fotos como essa, de uma criança fantasmagórica que definitivamente não morava na casa e apareceu para essa foto assim do nada. A casa à venda tem 5 quartos e 4 banheiros e mesmo assim ninguém chega perto. E a atual proprietária da casa, a Sandra Cisneros, ela afirma que não entende toda essa aversão. A mídia local também não ajuda, pois matérias de TV apontam as ligações sinistras da casa toda hora. E quando Sandra anunciou o preço da casa no Facebook, diversas pessoas gostaram da casa. Mas aí começaram a lembrar tudo de sinistro que já rolou no passado dela, e todo mundo foi embora horrorizado. E todos os que tinham marcado visita para a casa simplesmente desapareceram e nem se deram ao trabalho de desmarcar. O preço é bom demais para ser verdade, mas é melhor ficar longe desses lugares, respondeu uma das mulheres no anúncio. E o que piora ainda mais os relatos dos assassinatos sinistros é o relato cheio de detalhes da família Lutz, que morou lá 13 meses depois das mortes. Os Lutz não ficaram lá nem um mês antes de correrem apressadamente, sem nem mesmo levar a mudança embora. Eles ouviam vozes à noite, arranhões misteriosos e um monte de moscas que apareciam misteriosamente. Os crucifixos deles também apareciam virados de cabeça para baixo, assim como o cheiro de podre que surgia principalmente à noite. Anos depois, muito do caso de Amityville continua um mistério total. Bem, um deles é que todos os assassinados morreram dormindo, e a polícia não sabe como eles não acordaram com os tiros. Eles também morreram de bruços, o que indica que o Ronald os virou antes de os matarem. Os vizinhos também não acordaram e disseram não terem ouvido nada, e só percebido algo quando viram a reunião de policiais. A casa está à venda desde 2010 e desde então não apareceu ninguém para comprar. 2. A fazenda da família Perron. Tudo começou quando a família Perron
resolveu se mudar para uma fazenda para dar uma vida mais tranquila para os filhos. Em 1970, eles compraram o que descreveram como a Casa dos Sonhos. Bem, era a Fazenda Arnold, com mais de 80 mil metros quadrados, com uma plantação de todo tipo e uma casa grande. Mas o sonho se transformaria em um pesadelo completo não muito tempo depois. Mas assim que pisaram por lá, eles perceberam que a casa não era nada normal. Rapidamente descobriram que todos os moradores do local jamais se mudaram após começarem a dormir lá. E a imensa maioria morreu de forma violenta, seja se enforcando ou sendo assassinado em um caso jamais resolvido. E também aconteceram 2 afogamentos no riacho perto da casa e 4 pessoas que misteriosamente congelaram até a morte na área da fazenda. Esses casos assustaram a família Perron, mas nada que os fizessem ir embora dali. Disseram se tratar apenas de coincidências pontuais. E para piorar, o vendedor da casa aconselhou a família a deixar as luzes acesas à noite, porque assim era melhor. Os casos bizarros na fazenda aconteceram tanto que logo eles se acostumaram. Desde barulhos de gente varrendo a cozinha, até arranhões estranhos na porta. E eles não demoraram a se acostumar com a presença de espíritos na casa. E em algumas semanas, até começaram a fazer piadas como: "Estamos em uma casa bem assombrada". Também havia o espírito de uma criança chamada Manny, que eles acreditaram ser o de Johnny Arnold, que se enforcou no porão da casa. E Manny encarava a família todo dia com seu sorriso macabro. E de repente sumiu completamente. Mas o quadro logo mudou e os espíritos se mostraram mais sinistros. E junto com esses episódios, os Perrons testemunharam também coisas como camas que se arrastavam e objetos que levitavam. Os episódios começaram a se tornar mais frequentes e menos inocentes cada vez mais. As filhas dos Perrons relatavam puxões de cabelos e pernas e gritos muito altos toda noite. Em algumas semanas, a família não conseguia mais dormir, com espíritos gritando sem parar. E quando eles iam atrás dos sons, chegaram a um pequeno cemitério próximo, na tumba de um garotinho assassinado na área da fazenda. E já outros dos espíritos poderia ter molestado as meninas. Eram 5 ao todo, e eram descritos como muito mal por Andrea Perron, que escreveu uma trilogia de livros de memórias sobre as experiências na casa. E já outro fantasma fazia coisas ainda mais sinistras, principalmente contra a senhorita Sherman. Esse fantasma era chamado de Bathsheba, e dizia ser o fantasma de uma bruxa que se enforcou no celeiro no século XIX. A senhorita Perron descreveu Bathsheba como uma criatura pouco humana, cheia de vermes rastejantes no corpo, com o pescoço aparentemente quebrado. A senhorita Perron era atormentada continuamente pelo fantasma sinistro, arranhada o tempo todo, e em um dos episódios, a sua cabeça foi jogada contra a privada em uma tentativa de afogamento. E quando as coisas chegaram a esse ponto, os Perrons pediram a ajuda do casal Warren, um dos mais experientes no assunto sobrenatural nos Estados Unidos. E os Warrens descobriram a história sinistra do fantasma Bathsheba. E segundo eles, a mulher foi acusada de sacrificar o próprio filho assim que ele nasceu.
Na época, o corpo do filho foi encontrado com um espeto grande na cabeça e já frio, e como a polícia não conseguiu provas, o caso foi abandonado e ela saiu impune. Dizem as histórias que Bete-Sheba teve outros 3 filhos, e todos eles morreram antes de completar 4 anos. E no relatório de legista dela, o médico descreveu o corpo dela como assustadoramente duro, duro como pedra. O fantasma torturava as meninas enquanto aliviava para Roger Perron, o pai da família. O fantasma quebrava pratos, louça e equipamento da casa para Roger descer até o porão. E uma vez no porão, tudo levitava, e Roger sentia Bete-Sheba passando a mão nele. E segundo os Warren, aparentemente, o fantasma queria a senhorita Perron longe da casa. Bem, os Warrens não foram capazes de livrar os Perrons da treta com os espíritos sinistros e foram embora por não terem dinheiro. A família Perron viveu na casa por mais de 10 anos, sofrendo nas mãos dos espíritos, até que conseguiram comprar outra casa. Ainda assim, os atuais proprietários, os Sutcliffe, relataram diversos eventos paranormais na casa, e segundo eles, as paredes tremem, os quadros caem, e uma névoa parece rondar o local. E embora não sofram torturas ou ataques diretos como os Warrens, ainda assim é muito difícil morar naquele local. 3. A Casa Assombrada de Ourinhos, São Paulo. Em quase todas as cidades de interior de estado, talvez tenham histórias aterrorizantes ou de arrepiar os cabelos. Aqueles contos e lendas que assustam qualquer um e fazem parte da história de uma localidade específica da cidade, como um bairro, e em Ourinhos tem uma famosa história de um tal espírito, chamado Poltergeist, que atazanou uma família residente da Vila Perino. Tudo começou na década de 80, e a casa existe até hoje e está localizado na Rua Maranhão. No fundo da residência, tem 2 cômodos de madeira, onde morou uma senhorinha que é sogra da moradora da casa no presente. Bem, do nada, começou um barulho como se estivesse serrando o assoalho da casa. E de imediato, a senhora julgou que fosse ladrão e chamou o filho, que chamou os vizinhos. E toda essa turma foi direto para casa. A polícia foi chamada, e até que a vizinha disse que iria esquentar uma água e jogar no assoalho, porque se fosse ladrão, ele sairia e o policial o prendia. Bem, jogaram a água, e no mesmo instante veio um vento forte no rosto dessa vizinha, e todos ficaram assustados. Aí os barulhos não paravam mais. Era direto algum som vindo da parede. E dizem que a parede até quase caiu e foi preciso consertá-la. Foi aterrorizante o que aconteceu naquela casa, disse uma testemunha que preferiu não revelar a identidade por motivos pessoais. E diante da situação, a vizinha resolveu começar a orar por aquela casa, dentro do quarto da senhora que morava ali. E no quarto, tinha uma cama de solteiro, com um lençol branco por cima. E quando ela entrou no quarto, o lençol começou a se mexer, como se tivesse alguém deitado naquela cama. A vizinha começou a conversar e perguntou se aquele espírito precisava de alguma oração. A cama foi com tudo em direção à mulher e bateu na sua perna, pois ali era proibido falar o nome Deus. O tempo foi passando e os movimentos estranhos continuavam. Pessoas contam que o padre Bernardino, o paróquio do santuário paroquial Nossa Senhora de Guadalupe daquela época,
foi até o local para rezar. E acontece que enquanto ele rezava, o espírito ergueu a sua batina. E em seguida, um pastor foi até a casa. Religioso se sentou na sala de frente à TV, no momento em que o aparelho flutuou até o colo do pastor. Havia um radialista na cidade, o Aparecido Leite. Ele trabalhava na Rádio Clube, que foi até a casa para fazer uma reportagem. E foi ele pisar dentro da casa que começou um auê. E o que estava no teto caía. A mesa virou de ponta cabeça. E ele saiu correndo da casa e estava até passando mal. Outro fato curioso é que quando a dona da casa começava a varrer os espaços, a vassoura não parava em sua mão e ficava flutuando. Outra situação era o surgimento de letras nas paredes que formavam a frase: "Tomem cuidado, senão todos vocês acabarão mortos". Na época, a vizinha decidiu levar os moradores para um centro espírita na Vila Kennedy, que hoje ela nem existe mais. E ao entrarem no local, começou um barulho irritante no telhado. Era como se estivesse caindo diversas pedras. Então, a dona do centro recebeu uma entidade e diz que o espírito que estava perturbando a família era o Exu Sete Ventos. E foi feito um trabalho, uma entrega de 7 quilos de carne, 7 velas pretas, 7 velas amarelas e o barulho acabou. E a cada 3 meses, a família fazia essa entrega. E depois passou de 6 em 6 meses. Passou a ser de ano em ano. E os moradores esqueceram desta ação. Porém, tudo voltou novamente. Vidros começaram a serem estourados. Pedras apareciam do nada. E a vizinha levou a família mais uma vez para o centro espírita. Dizem que o problema era com a senhora que morava no fundo da casa. Parece que ela era uma pessoa muito ruim para o marido. E foi isso que comentaram no centro espírita. Que a entidade veio para atrapalhar a vida dela. E assim, fazer dali um inferno. Bem, isto é, quando essa situação começou na casa da senhora, a do fundo, ela foi morar na casa da frente. E o espírito acompanhou essa mudança. E acabou que atormentando os ambientes das duas casas. A rua até foi interditada de tanto curioso querendo invadir a casa. A família resolveu ir para outra casa, para a residência da mãe dessa senhora, também moradora da Vila Perino. Eles entraram na casa e tudo começou a cair no chão. E aí decidiram voltar para a Rua Maranhão. E aonde a família ia, o espírito ia junto. Por fim, depois de muitos trabalhos e entregas, a entidade foi embora e nunca mais voltou. Atualmente, a família não gosta que toque no assunto e são extremamente reservados. O motivo é pelo trauma que esse período causou em cada integrante e por toda a comoção que o caso causou em toda a cidade de Ourinhos. Bem, galera, esses foram os locais mais assombrados do vídeo de hoje. E se você tem coragem de passar uma noite em qualquer uma dessas casas, comentem aqui embaixo. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos.